Bem, amigos da Rede Globo, agora é definitivo. E aí? Tá me ouvindo bem aí, padre? Ouço bem. Aí dá para ouvir bem? Maravilha. Tá ótimo, tá ótimo. Show de bola. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz. Tranquilo de folga ontem? Maravilha. É bom. Pessoal... Hoje eu tô feliz, hoje pude celebrar de novo missa com o povo. Ótima notícia, hein, padre? Eu vi lá no Facebook, coisa boa, né? Deus queira que nós não fechemos mais as portas. Né? Queira Deus. Deixa eu lhe perguntar, isso aí foi eu tô por fora, por isso que eu tô lhe perguntando. Foi decreto municipal? O que houve? Sim, porque o decreto, o Dom Jaime, como arcebispo, disse que os padres observassem as normas de cada município, porque, dada a extensão do território da arquidiocese, tem orientações diversas dos municípios, e o prefeito de Porto Alegre permitiu, então, a partir de ontem de noite, que as igrejas pudessem reabrir com participação máxima de 30 pessoas. Então, reabrimos hoje e no final de semana vou aumentar o número de missas para que mais pessoas possam participar. Só podem 30 missas. Não, mas já é um reinício, né? Tomara que não haja retrocesso, né, padre? Assim espero, porque esse decreto vale só por uma semana. Desculpa te cortar, só vale até o próximo domingo. Então, mais um motivo para o povo rezar aí, né? Senhor, perpetua o decreto. Deixa eu dar boa noite pro pessoal. A Marisa, a Aline, um monte de gente boa aí, ó. Laís, querida, a Deni. Ô, pessoal, vocês não tem nada que fazer, em vez de vir assistir aqui. Gente, sejam todos bem-vindos, viu? A ideia é a gente estar conversando, né? Conversando sobre assuntos relevantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa formação espiritual. Afinal de contas, né, padre, nós não vamos ficar falando do glorioso internacional aqui, né, que anda mal das pernas. Inclusive, é um sinal, né, que pode ensinar a gente a como encarar o sofrimento, né, com paciência, com alegria. Né? Mas, enfim, a ideia é que a gente esteja conversando com o padre. Eu acho que, de repente, a gente pode, né, quinzenalmente, né, padre? A gente pode sentar, né, e fazer essas lives, até para não ficar muito pesado para a gente, mas poder tocar em temas necessários, importantes, que às vezes, né, a homilia, que é muito boa, está lá no canal do YouTube, está lá aqui o cara tá o pessoal me avisando, pronto, agora estamos que às vezes a homilia, que é muito boa, nos ensina, mas que a gente pode estender um pouco mais, né? Então esse espaço serve para isso, o espaço do Instagram, o espaço do YouTube, do Facebook, enfim, né? Então a ideia é que todos estejam aproveitando a oportunidade de ter o Padre Jacques, que é o homem chamado por Deus para nos ensinar, nos ajudar no nosso caminho espiritual, é o nosso pároco. E aí, então, eu já ergo a bola aí pro padre, que é o seguinte: esse mês, classicamente, aí no Brasil, eu não sei se no mundo inteiro é assim, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas classicamente no Brasil, eu acho que até por influência da Conferência Episcopal, a gente celebra o mês das vocações. Pergunto-lhe, né? O senhor, obviamente, o senhor não saiu, contou um pouco da sua história na última live, mas deixa eu lhe perguntar o seguinte: ninguém nasce padre, né? A gente começa, né, a ver, né, as influências, receber influências do senhor. Quem foi, assim, aquela influência que disse, não, esse cara, se eu for um padre, 10% desse cara eu já me dou por satisfeito. Que te ajudou na caminhada e diz, não, esse aqui é quando tu olha para cima, diz, esse cara aqui é o padre que eu quero chegar. E aí a gente vai conversar.
Certo. Tinha no início da minha caminhada no seminário, em cada etapa da formação eu tive referências diferentes. Logo que eu entrei no seminário, a grande influência foi do meu falecido pároco, cônego Eugênio Mês, que começou a paróquia de Nossa Senhora Medianeira lá em Eldorado do Sul do zero, porque Eldorado do Sul se emancipou de Guaíba e todas as capelas que pertenciam à paróquia de Nossa Senhora do Livramento de Guaíba passaram a pertencer à paróquia Nossa Senhora Medianeira de Eldorado. E o padre Eugênio era um homem, era um contador de história, era daqueles assim que tu ia na missa 100 horas para voltar para casa, porque na homilia ele contava muitas histórias, sempre, mas sempre assim a partir de histórias da vida dele, e ele era muito cativante. Quem o conheceu sabe o grande homem que foi, um homem de Deus, um homem extremamente simples e profundo amor a Deus Nosso Senhor e à Igreja. Depois, durante os primeiros anos do seminário, nós tínhamos um seminário todas as quartas-feiras à tarde livre, que era quando a gente podia sair do seminário para ir no mercado, cortar o cabelo, fazer compras, essas coisas assim, ou para ficar dormindo se quisesse. E eu sempre na quarta-feira eu aproveitava e ia para Sapucaia do Sul para ouvir a pregação do padre Adilson Kunzler, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Sapucaia. Sempre me fascinou o dom da palavra desse homem de Deus também. É muito ligado à renovação carismática católica, um homem, mas ele fala com autoridade, não com autoritarismo, mas com autoridade, com profundo conhecimento da Escritura, muita união com Deus. Depois, durante a teologia, tive muitas influências de padres amigos, de modo muito particular, o padre Eduardo Santos, que agora está trabalhando no Canadá, atendendo lá a comunidade portuguesa e a comunidade dos brasileiros. Durante toda a teologia foi um grande amigo, assim, e eu tinha sempre muita admiração. Então, quando se põe um do lado do outro, o cônego Eugênio Mês, que era aquele velhinho, bonachão, padre Adilson Kunzler, extremamente carismático, padre Eduardo da Silva Santos, com uma espiritualidade forjada pela formação que ele teve através dos meios de formação do Opus Dei. Três modelos completamente diferentes, mas... Pois é. Mas todos como eles... Como é que se junta? Eu penso assim que foi justamente isso que me fez amar mais a igreja, essa pluralidade de carismas, sabe? E agora, ao longo do sacerdócio, padres que a gente vai admirando, o padre Nicolau Kuhn, que Deus o tenha em sua glória, um grande homem de Deus também, que sempre me fascinou. Eu lembro de um recolhimento que ele pregou para nós no seminário, e ele dizia assim que férias ele não tirava. Ele disse, eu vou ter a eternidade inteira para tirar férias, ele falou, né? Então, tu vê assim, um homem que dava testemunho que ele almoçava no confessionário porque ele não conseguia almoçar na casa paroquial sabendo que tinha gente esperando na fila do confessionário. Então, são coisas assim que tu ouve, que tu testemunha, que te edificam. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui estratégica. A nossa live ela tem o tempo limite de 1 hora, tá? Então, assim, isso é programado do Instagram. Chegou em 1 hora, ela cai. Né? Então, se a gente prosseguir um pouquinho mais, é porque o papo ficou bom, a gente cai e volta de novo. Mas a ideia é que a gente consiga caber dentro dessa 1 hora. Outra coisa, povo da nossa paróquia, vocês já viram onde é que é o confessionário da igreja? Não, porque a igreja precisa de um confessionário. Atenção, por que eu estou falando nisso, né? O padre Nicolau, que o padre Jacques falou, era um homem conhecido por ser um bom confessor. Né? Ele era conhecido, né, por estar no confessionário com frequência. Né? E nossa igreja precisa de um confessionário, né, urgentemente. Então, vamos já começar a botar na mente essa ideia, né, porque, afinal de contas, a vida, né, já dizia alguns grandes santos que a vida espiritual ela começa lá no confessionário, né, para a gente começar a limpar a sujeira, tirar o lixo para a rua, né? Senão, guardar o lixo do coração já sente o cheiro que fica. Padre, uma questão que eu me questiono, e falando dos estados de vida, o senhor foi chamado
ao sacerdócio, a vocação, e assumir os votos, as ordens com todos os votos, né, que isso lhe pede. No entanto, é tarefa do padre conduzir os outros estados de vida na sua paróquia, né, e fomentar esses outros Sim. estados de vida, não só o seu, né? Eu, às vezes, tenho uma certa como é que eu vou lhe dizer assim, me dói um pouco no coração, né? Perceber que, às vezes, a preparação para os estados de vida, ela é muito frágil. Então, por exemplo, o senhor, para ser padre, o senhor ficou 7 anos, 8 anos praticamente, 9. estudando e se preparando, 9, né? Convivendo, e, enfim, intensamente. As famílias, né? No caso do casamento, e às vezes até da vida religiosa também, a gente não tem esse preparo. E aí, às vezes, o pessoal fica só focado ou no curso de noivos, e falta essa busca por uma formação mais sólida em termos de casamento, em termos de família, e esse senso de que é uma roda que gira para que a igreja possa crescer também. Como é que o senhor enxerga isso e como é que o senhor, como padre, tem trabalhado isso na sua caminhada, né? O fomento das famílias, o fortalecimento das famílias, etc. Certo. Para explicar o atual estado de coisas, é preciso voltar um pouco na história, tipo uns 2000 anos, e uma voltinha básica. Mas no início do cristianismo, dado o ambiente de perseguição que sofriam os cristãos, sobretudo no Império Romano, a admissão de novos membros na comunidade era muito criteriosa. A pessoa, quando queria se fazer cristã, queria integrar o corpo místico de Cristo, ela fazia um processo de catecumenato de 3 anos. Então, um sujeito lá, um Gustavo da vida, era cristão, o Jacques, que conhecia o Gustavo da vizinhança, ou por amizade, ou do mundo profissional, manifestava a vontade de se tornar cristão. Então, o Gustavo apresentava o Jacques para a comunidade, e durante 3 anos, todos os domingos, o Jacques ia na Santa Missa e participava da primeira parte da liturgia da palavra. E aí surgiram os ciclos A, B e C, na antiguidade cristã já. E, terminada a liturgia da palavra, o Jacques era convidado a se retirar da igreja, porque ele não era iniciado ainda nos mistérios eucarísticos. Então, esses 3 anos de participação na liturgia da palavra eram a catequese. Terminados os 3 anos, se fazia um escrutínio. Agora o Jacques está aqui, a comunidade o acompanha há 3 anos. Vocês podem dar testemunho se ele mudou de vida ou vive como se pagão fosse. Se a comunidade dissesse sim, tem dado sinais de conversão, na Páscoa seguinte ele seria admitido na comunidade cristã. Se não, vai te converter, depois a gente conversa. E volta. Se era admitido, então ele fazia um processo profundo de aprofundamento do seu catecumenato durante 40 dias com o bispo diocesano. A origem da quaresma é essa, a preparação para os mistérios da Páscoa. Terminados esses 40 dias, então ele era admitido na comunidade cristã na vigília pascal, quando ele era batizado, confirmado e recebia a Eucaristia. Depois, nas 7 semanas seguintes, e aí surgiu o tempo pascal, ele participava da missa pela primeira vez de forma integral. Então ele tinha as chamadas catequeses mistagógicas. Na própria celebração da liturgia, ele tinha as catequeses sobre a Eucaristia. E agora tu imagina todo esse processo para formar um cristão. Isso formou uma geração e gerações subsequentes de cristãos bem formados. De modo tal que qualquer catequese posterior era para aprofundar aquela catequese longa e sólida que o sujeito já tinha tido. Sólida, né? Ao longo com o passar das décadas, dos séculos, as famílias já eram cristãs e a criança era educada na fé desde berço. Então, a catequese fazia o papel dela, do nome que vem do grego, que significa fazer ecoar, aprofundar aquilo que já se aprende de casa.
Então, as vocações eram fomentadas já de berço, dentro de casa. Da família se recebia toda a educação religiosa de forma tal que permitisse, na caminhada pedagógica da criança e do jovem, discernir para que Deus está te chamando, para o sacerdócio, para a vida consagrada, para o matrimônio. Isso era feito na família. Com o passar do tempo, se passou a batizar as crianças já desde pequenas, porque os pais já eram cristãos. E foram se afrouxando as regras. Hoje a gente vive um triste espetáculo de uma aparente cristandade que não existe mais. A catequese já não faz eco nenhum, porque não se aprende mais nem o sinal da cruz em casa, na grande maioria dos casos, não generalizando, mas na grande maioria dos casos. Os valores cristãos, os mandamentos, os ensinamentos do evangelho, a maioria das famílias não ensina mais, não passam mais isso para os filhos. Então, se vive ainda como se estivéssemos numa cristandade, os sacramentos são conferidos a rodo, exceto o sacramento da ordem, que teve uma grande mudança na seriedade da concessão desse sacramento por ocasião da Reforma Protestante. O Concílio de Trento, então, ordenou que todos os candidatos ao sacerdócio fossem formados num seminário para ter uma formação sólida. Isso fez com que o sacramento da ordem constrangesse de forma positiva o sujeito a ter boa formação. Com os demais sacramentos isso não aconteceu. O principal sacramento da vida cristã é o batismo. Mas para ordenar um padre, a igreja investe 9 anos. Para conferir o sacramento do batismo, um encontro de 1 hora e meia, se muito. O sacramento do matrimônio, um fim de semana de curso de noivos. Então, não está bem. Porque ainda se pensa assim, 2 coisas que precisam ser purificadas na mentalidade popular. Primeiro, que o sacramento não é direito de ninguém. Ninguém tem direito a receber sacramentos. O sacramento é um dom que a igreja confere para aqueles que a igreja julga que tem condições de receber. Eu nunca pude, e nenhum colega meu pôde, nem nunca vai poder chegar e dar um carteiraço e dizer, eu exijo o sacramento da ordem. Durante todo o processo formativo, a qualquer instante, por um motivo que o bispo diocesano ou formador julgar suficiente, o sujeito é comunicado, olha, tu não tens vocação para receber o sacramento da ordem, ser feliz, tchau e benção. E aí o sujeito pode... Vai lá. Deixa eu só interromper, porque isso que o senhor está falando é precioso demais. Eu algumas vezes já vi, padre, e às vezes eu tenho essa sensação de que a cancela está muito aberta, sabe? Está muito escancarada. Gente achando um absurdo. Eu vi somente 2, 3 vezes, aonde um padre disse, olha, eu não vou negar o sacramento para o teu filho, mas você não está pronto. Isso o padre falando para os pais de uma criança que precisava ser batizada, disse, não, vocês precisam se preparar melhor para receber esse sacramento. Porque vocês não estão entendendo o que ele é. Eu vi isso 1, 2 vezes só. Sabe? Essa seriedade com o sacramento do batismo, que é a porta de entrada na igreja. Sim, inclusive no último batizado que eu fiz, no sábado passado, eu expliquei para os pais que a criança não tem a mínima noção do que está acontecendo com ela, então a essa altura alguém podia perguntar para que batizar. A igreja batiza as crianças sob condição, na condição dos pais e padrinhos de educar a criança na fé. Se os pais e padrinhos não assumem esse juramento diante de Deus Nosso Senhor de querer educar a criança na fé, não tem sentido batizar a criança. Porque a criança não tem consciência do sacramento que está recebendo. Então, nenhum sacramento é direito, é dom de Deus. E para isso a gente tem que ter a boa vontade e manifestar que está, pelo menos, lutando para receber aquele sacramento. E outra coisa que a gente precisaria repensar é a respeito justamente da preparação, então, desse sacramento. Se a igreja concede os sacramentos para quem está apto para receber, mas como é que a gente vai saber quem está apto para receber numa preparação de batismo de 1h30 ou num curso de noivos de 2 dias? Já me aconteceu por 2 vezes de
desaconselhar os noivos a casarem. Dizer, olha, para um dos casais eu disse, vocês não têm a mínima noção do que é o sacramento do matrimônio. Eu até posso celebrar o sacramento, mas já digo desde já, o sacramento de vocês vai ser nulo. Vai ser nulo, vai ser para inglês ver. E eu vou estar lá fazendo um papel só de padre. Porque se vocês não têm consciência do significado do sacramento, o consentimento é edificado sobre a areia, não sobre a rocha. E um outro casamento que, aí eu confesso, eu roguei praga. Roguei praga para que o casamento não acontecesse. Porque foi uma situação, eu posso falar porque não foi nada, aconteceu em sigilo de confissão. Marcaram um horário para falar com o padre e tal, queriam casar, a orientação é que conversassem comigo antes de encaminhar os papéis na secretaria. Então aconteceu que o noivo, ele era angolano, não era cristão, ele era de uma religião africana, e a noiva era, entre aspas, foi batizada na Igreja Católica, mas não frequentava os sacramentos. Conversando com os dois, eu fiquei pensando que eles estavam com tanta pressa de casar, mas aí eu percebi que o noivo é que estava interessado no casamento, e não a noiva. Porque para o noivo, para a religião que ele frequentava, se ele passasse a viver junto com ela sem a bênção de algum ministro religioso, ele ia estar vivendo em maldição. Então, por superstição, ele queria o casamento, ela consentiu, porque ele só ia ficar com ela se casassem na igreja. Bom, pensei, de repente ainda o curso de noivos coloca alguma coisa no coração dessa gente. Da cabeça, E aí fomos conversar sobre as questões concretas. Aí quando chegou na questão da música para os casamentos, aí a vaca foi pro brejo. Porque a noiva queria um samba enredo da escola de samba do coração dela, para entrar na igreja. E daí eu tentando, olha, com toda a caridade, com a paciência que não me é própria, eu não sou um cara paciente, eu tenho que trabalhar essa virtude, tentei explicar para ela que não era nada contra o tipo ou a música específica, mas é que aquela música não tinha cabimento nem para o momento, para o ambiente, para nada. Ela disse, não, tem que ser essa música, porque não sei o quê, porque quem vai casar sou eu, porque é só uma vez na vida, papapá. Eu pensei, eu vou rezar por vocês. 3 dias depois, a noiva ligou cancelando o casamento porque o noivo foi extraditado. Na verdade, toda a motivação do casamento e a pressa que eles queriam é para que o noivo não fosse extraditado. Ou seja, não tinha fonte nenhuma de espiritualidade, de devoção. Então a gente não tinha. E a gente percebe com tristeza isto, né? Porque essa história, Gustavo, me permite complementar, de que a gente dá o sacramento porque daí a sementinha é lançada no coração, me poupe. Isso é história para boi dormir. O sacramento que não é abraçado por devoção, por vontade, é jogar, usando uma linguagem, digo porque Jesus já disse antes de mim, é jogar pérolas aos porcos. Aos porcos, né? Às vezes o pessoal acha que a fé nascerá do sacramento, né? Mas, na verdade, a fé ela é um pressuposto. Né? Lembrando que o catecismo é muito claro a respeito disso, né? No conceito de sacramento. É um ato, é uma ação visível de uma realidade invisível. Ou seja, já está acontecendo no coração, antes de acontecer, né, no rito. E aí, tá bom, aí tem a questão da preparação. O senhor disse, mas o senhor sugeriria algum tipo de preparação assim, com mais tempo, por exemplo, para o sacramento do matrimônio? Além do lar, né? Nasceria do lar, sim. Lares cristãos, né, que gerem, né? O ideal seria, pelo menos, um encontro que fosse de um dia ou de uma noite, mas várias vezes ao longo de um tempo maior, para que a pessoa pudesse ir estudando a fé, amadurecendo e dialogando entre os noivos. Vem cá, é isto que nós queremos? Se não é isto, queremos ficar juntos, mas por outros motivos, bendito seja Deus, viva a liberdade. Mas vamos buscar o sacramento, porque não é só a graça que recebe, é também a responsabilidade que se assume. Isso é importante que se diga também. Eu lembro de um casal que eu fiz o casamento quando eu trabalhava em Cachoeirinha,
E são 3 os pressupostos para a validade do consentimento. São as perguntas que o padre faz antes do consentimento do matrimônio. O consentimento é a parte em que um se dá ao outro em casamento. E os 3 pressupostos se estão ali de livre e espontânea vontade, se prometem amor e fidelidade por toda a vida, e o terceiro, se aceitam receber os filhos, não que eles planejarem, os filhos que Deus confiar. E é uma pergunta dupla. E recebendo-os, educá-los na fé de Cristo e da Igreja, os casais todos dizem sim, sim, sim. Aí tá, aconteceu o casamento, sim. O casal de missa dominical, um casal queridão, um casal bom mesmo, assim, de vida comunitária. Tiveram um filho, passou 1 mês, passou 2, foi passando, e um domingo eu perguntei, vem cá, quando é que vocês vão batizar essa criatura? Criatura não, padre, é filha de Deus. Eu digo, não é. É criatura. É uma criatura que goza de especial dignidade, criada à imagem e semelhança de Deus, mas no creio nós dizemos, cremos em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho. Ele é Filho único. Nós só podemos, assumimos a filiação divina na medida em que somos incorporados em Cristo. Quando nos unimos a Cristo, movidos pelo Espírito Santo em Cristo, chamamos a Deus de Pai. Eu digo, então, em primeiro lugar, é uma criatura. Quando é que vocês vão permitir que ela se torne filha de Deus? E segundo, vocês tiveram a cara de pau de mentir para mim lá na frente desse altar aqui. Ai, padre, quando no casamento de vocês eu perguntei se vocês prometiam, recebendo os filhos de Deus, recebendo o filho como dom de Deus, se vocês prometiam educar na fé. E vocês me disseram com a maior cara deslavada que sim. Eu falei assim com essa dureza porque era um casal muito próximo. Para quem está me ouvindo, não achar que eu sou também um cavalo vestido de gente. Não, padre, mas se prepare que o padre vai encarar você assim. Mas era um casal que me dava liberdade de conversar assim com eles. Ai, padre, mas eu amo ele. Ele é lindo e maravilhoso. Não, agora você... E aí, padre? Não, enfim, marcaram o batizado logo em seguida. Benção. Benção. Isso é interessante, né, padre? Porque assim, parece que a gente não... Isso não, o senhor não inventou nada, né? Não. Isso aconteceu lá na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Cachoeirinha. Não, eu digo que o princípio que o senhor está falando, né, e as regras da igreja não foram inventadas. O senhor não escreveu. Não. Eu brinco muito com as pessoas. Olha, o negócio é o seguinte: o Código de Direito Canônico existe desde 83. Basta aplicar. Né? Vamos parar de ficar inventando a roda, né? Maravilha. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, padre. O senhor já teve algum momento em algum casamento que o senhor disse assim, olha, eu acho que eu deveria ter fugido pela porta? Ou não? Eu acho que é mais fácil inverter a pergunta e perguntar quais dos casamentos eu não tive vontade de fugir pela porta. Credo. Credo. Não, porque a pior figura para te lidar num casamento, geralmente, não é nem o noivo nem a noiva, é a mãe da noiva. Uhum. Porque a mãe da noiva é aquela que quer fazer no casamento da filha tudo aquilo que não conseguiu fazer no dela. Fazendo o seu, né? Eu, por exemplo, tive uma situação muito constrangedora de um casal que eu não consegui fazer a entrevista dos noivos sem a presença da mãe da noiva, porque ela disse, a minha filha não vai conversar com o senhor sem eu estar junto. E era ela que respondia pela filha. Como assim? Sim, assim. É mesmo? E aí, então, é uma figura difícil. Outra figura dificílima, que pelo amor de Deus, as senhoras ou as jovens que estão acompanhando essa live tenham muito critério. De preferência, não queiram no seu casamento cerimonialista contratado. Empresa de cerimonial. É uma apurrinhação sem dó nem piedade. Porque as cerimonialistas não entendem nada do sacramento e veem as coisas nas novelas, propõem para as noivas acham bonito e querem fazer na igreja. Então tem cerimonialista e noivos que, influenciados pelos cerimonialistas, que eles querem é ganhar dinheiro. Então quanto mais moda inventar. Então, por exemplo, já me aconteceu uma situação na igreja Nossa Senhora da Piedade. Lá tem o altar, o presbitério da igreja,
De um lado da igreja uma porta que dá para a casa paroquial, do outro lado do presbitério uma porta que dá para a sacristia. Saí da casa paroquial, cruzei na frente do altar, entrei na sacristia, achei uma coisa estranha e voltei. Tinham sumido com o ambão do altar. A mesa da palavra. Fiquei procurando, estava lá no fundo da igreja. Fui lá, peguei o ambão de volta, botei, veio a cerimonialista. Eu vou precisar deste lugar, deste espaço. Eu disse, olha, eu também vou precisar. É daqui que eu vou proclamar o evangelho. E ela disse, e onde é que eu vou colocar os padrinhos? Eu disse, a senhora não vai querer minha sugestão. Então a senhora coloca os padrinhos onde quiserem, porque aqui é o espaço da mesa da palavra. Tinha que ter dito. O senhor se lembra do caminho ponto 850, que às vezes o apostolado, a única coisa que nos sobra é o apostolado do palavrão, padre. Teve uma outra situação, essa foi na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que eu roguei uma praga para os noivos na hora do casamento. É mesmo? Porque quando eu faço entrevista com os noivos, quem já passou com entrevista com noivos comigo pode dar testemunho. Eu não sou daqueles caras chatos que fica dizendo não pode tirar foto, não pode isso, não pode aquilo. Eu procuro contemporaneizar assim, desde que não me atrapalhe. A única coisa que eu peço para cerimonialista, fotógrafo e filmador é que não me atrapalhe. Faça seu trabalho, sim. Eu procuro até facilitar. Eu sei que os noivos querem um registro bonito do dia, bendito seja Deus. Procuro dar espaço. Eu só não faça como já me aconteceu de na hora do casamento, na hora de benzer as alianças, eu olho para trás, o cara da filmagem, o senhor pode sair porque o senhor está atrapalhando? Então, a única coisa que eu peço para os noivos no dia da entrevista é pontualidade. Não tem coisa mais deselegante do que atraso de noiva. Coisa mais brega, deselegante, desrespeitosa com os convidados, com o padre. É o fim da picada, é o ó. Atraso de noiva em casamento é o ó. E aí, então eu digo para os noivos, olha, um casamento bem completinho, bem feitinho, 30 minutos, da entrada dos noivos até a assinatura dos papéis. Eu digo, mais do que isso é ficar enchendo linguiça, e menos do que isso tem que fazer a toque de caixa. Então hoje eu entrego aqui para vocês 30 minutos. Vocês marcaram aqui na secretaria 8h30 eu vou estar terminando. Quem vai administrar o tempo é vocês. A noiva acha que é bonito atrasar, bota no convite que é às 5 horas da tarde. Entra às 8 na igreja. Começa às 8. Todo mundo vai achar que a noiva atrasou 3 horas, mas não me atrapalha a vida, porque eu tenho compromisso antes e tenho compromisso depois. Então, 30 minutos para vocês. Se a noiva, e eu me dirijo à noiva porque sempre a noiva é a última a entrar, se a noiva atrasou 5 minutos, tranquilo. 8h30 eu vou estar dando a benção. Então a noiva me deixou 25 minutos, eu faço em 25 minutos. A noiva atrasou 10, me deixou 20 minutos, eu faço em 20 minutos, sem problema. Agora, menos de 15 minutos, nem o essencial dá para fazer. Então, se a noiva atrasou 15 minutos, por gentileza, já passe numa outra paróquia, traga junto um padre, que ele faça o casamento de vocês, e eu assino ali a delegação. Tá claro? Tá claro? Concordo? Concordo? Geralmente não dá problema. Aconteceu num casamento, que por sorte eu não tinha outro casamento depois, e o casamento estava marcado às 20 horas, 20h15, 20h20, nada da noiva. Eu respirei fundo, eu fui até a porta da igreja, com toda a caridade, porque não xinguei, porque os convidados não tem nada a ver com peixe, né? Claro. Perguntei para o noivo, houve algum problema, podia ter acontecido algum incidente, alguma coisa, né? O motorista se perdeu, sei lá. Perguntei, houve algum problema com a chegada da noiva? Aí o noivo virou macho. O que é? Não vai fazer o casamento porque o senhor invente, porque eu vou lhe processar, porque eu vou na imprensa. Porque... Calma, meu amigo. Olha aí. Eu só vim perguntar se houve alguma coisa. Tranquilo? O senhor vai fazer o casamento a hora que ela chegar. Bem assim. Tá bom. Voltei lá para o presbitério, sentei. Com 48 minutos de atraso, chegou a bendita. Ela entrou. Fiz o casamento com um sorriso no rosto. Não fui deselegante. Não me estendi demais. Fiz uma
uma homilia de 2 frases. Chegou na hora de assinar os papéis, ali, estava o cara filmando aqui assim do lado, passei a caneta para o noivo começou a assinar, olhou para mim e disse, viu como o senhor fez o casamento? Aí meu sangue polaco ferveu. E aí, pai? Aí eu falei baixinho, porque o cara estava filmando, né, para não virar noticiário, eu olhei pro cara e disse, tu sabia que praga de padre pega? Aí ele ficou me olhando e disse, tu vai bruxar na tua lua de mel. Eu assinei e saí. De tão bravo que eu fiquei, né? Fiquei muito bravo. Então... São pérolas, assim, só para tornar divertido, mas são... A realidade que está por trás, ela é triste, assim, porque é falta de compreensão da realidade dos sacramentos. Mas, por outro lado, tem testemunhos bonitos, bonitos mesmo, assim, de pessoas que buscam o sacramento porque, padre, nós queremos viver na graça, padre, nós precisamos dar o nosso sim para Deus. Então, tu faz casamentos assim que tu te emociona por ser considerado digno para testemunhar como testemunha qualificada da igreja o sacramento do matrimônio daqueles dois ali. E a gente, é interessante, né, porque em todos os estados de vida, né, a gente percebe isso, aqueles que vilipendiam a coisa, mas aqueles que enxergam e têm aquilo como né, aquela gota de graça de Deus na vida da gente. Uhum. Nós falamos aí, obviamente, do sacerdócio, falamos do matrimônio, e a gente riu bastante. Deus o livre você levar uma praga sua, especialmente essa última, que é o casamento precisa ser consumado para ser válido. Amém, louvado seja Deus. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor já teve a graça também de acompanhar vocações religiosas e vocações leigas e perceber também florescer, sabe? Assim, o senhor pode contar pra gente como é que foi isso? O senhor se lembra de alguma, obviamente, né? Eu acompanhei, mas já na fase final, quando eu assumi a paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, em Cachoeirinha, uma jovem que se tornou irmã de Schoenstatt. Então, mas eu estava recém chegando lá, de modo tal que eu só acompanhei quando ela já estava entrando para a comunidade de Schoenstatt, e eu tive a graça de ir no santuário em Santa Maria para ver a consagração, que aliás é muito linda a liturgia. Elas todas entram de noiva, segurando a vela da vigilância, porque encaram realmente como um casamento com Nosso Senhor. É uma celebração linda. Nas demais, eu vou ser bem honesto contigo, e que me perdoem todas as religiosas que estão me ouvindo. Hoje eu sinto dificuldade de encaminhar e motivar alguma jovem para a vida religiosa, porque algumas das congregações que eu conheço, se não quase todas, tirando com salvaguarda de 3 ou 4, eu acho até temerário convidar a menina para entrar. Sim. Porque isso perderam da crise? A mística. É por causa da crise, porque perderam a mística, se tornaram, como os próprios nomes agora já dizem, já nem chamam mais de congregação, chamam de instituto, é fundação. Algumas se transformaram em ONGs, que prestam serviço na área da educação, da saúde, serviços louváveis. Mas aquela mística de vida de oração, de entrega a Deus Nosso Senhor, o Espírito Santo age de formas imprevistas por nós, mas se hoje nascem novas comunidades de fé e de vida consagrada na igreja, se muitas estão florescendo, outras estão apagando as luzes, porque o próprio Espírito Santo conduz para que apaguem mesmo a luz. Sim, é interessante isso, né? Acaba havendo congregações que têm começo, meio e fim, né? Elas acabam encerrando de fato. Né? Porque o Espírito Santo suscita algumas para um período específico da história da humanidade. Assim como os movimentos da igreja. Uma vez eu fui dar uma palestra em um determinado movimento e disse, olha, não se escandalize se um dia este movimento acabar, porque um dia o Espírito Santo suscitou o início
para uma determinada necessidade da igreja, e depois, com o passar do tempo, as necessidades são outras e o Espírito Santo vai suscitando outros movimentos. E pode ser que um dia este movimento deixe de existir e a igreja vai continuar sendo igreja, e bendito seja Deus. E alguns ficaram muito bravos assim comigo, né? Mas, desculpa, mas é assim, quando a gente olha na história da igreja, quantas congregações e ordens surgiram, quantas desapareceram, mas o Espírito Santo vai sempre renovando, sempre trazendo novas de acordo com as necessidades de cada tempo. De acordo, de acordo. É impressionante isso. E essa às vezes o ser humano tem aquela coisa do apego, né? Ele tenta cristalizar uma coisa que não pode ser cristalizada, né? Essa coisa de você querer, olha, isso sempre houve na igreja, então temos que manter vivo na igreja, mesmo que tu esteja ali, na verdade, fazendo um serviço arqueológico, assim, né? Não, né? E tem alguém perguntando aqui sobre se as comunidades de vida e aliança, no caso, né, esse modelo carismático que se instalou no Brasil, como a Canção Nova, Shalom, são um pouco dessa resposta. Eu acredito que sim, tanto que o próprio Código de Direito Canônico abriu essa possibilidade para o reconhecimento dessas comunidades que não existia no Código de Direito Canônico anterior. 17, né? Então, o próprio Espírito Santo vai conduzindo, olha, que se permita esta forma de vida que é nova, chamam até de novas comunidades, porque foge aquele estilo de como era antes, que o estilo de como era antes também lá no início não era assim. Então, graças a Deus, o essencial se mantém, a vida sacramental, o sacerdócio, a vida consagrada, mas as formas de que isso chegue às pessoas para conquistar os corações para Cristo, isso o Espírito Santo vai suscitando de formas mil ao longo dos séculos. Padre, e aquilo e a vocação leiga? O que é a vocação leiga? Para eu entender melhor. Certo. A vocação leiga é a vocação à santidade no mundo. Viver a santidade no mundo. Certo. O que significa viver a santidade no mundo? Viver a santidade como esposo, como esposa, como filho, como avô, como solteiro, como viúvo, como casado. No exercício da sua profissão. Isto é ser um leigo. É ter o altar do seu sacrifício, vai ter a dimensão do espaço que ele ocupa no mundo. Vai ser muito maior do que o altar do padre. O sacrifício vai ser muito maior. Sim, sim. Tem muita matéria para oferecer para Deus. Então a vocação leiga é aquela vocação à santidade que se concretiza na vida sacramental. Confissão, Eucaristia, a meditação da palavra de Deus, a vivência do seu estado de vida, resumindo aquilo que São José Maria Escrivá dizia: faz o que deves, está no que fazes. Cumpre com as tuas obrigações de Estado e cumpre bem, porque se tu vai oferecer a Deus, não pode oferecer uma coisa mal acabada. Faz bem aquilo que tu deve fazer. Isso para mim é vocação leiga, é ser santo no mundo, ali onde Deus te quis. É que parece que quando nesse mês de celebração isso é apresentado, parece como se fosse uma quarta vocação, mas na verdade, né, ela tá entremeada ali. Sim. A barca também é do matrimônio, né? Sim, porque se não tiver vocações leigas bem vividas, não vamos ter padres e não vamos ter religiosos. Porque sim, todos os padres religiosos antes foram leigos. Se não viveram vieram bem de uma família, né, padre? Sim, se não tiver essa base cristã, porque antes de ser padre, o cara precisa ser cristão. E antes de ser cristão precisa ser homem, precisa ser gente. Não se sustenta uma coisa sem a base, sem as outras. Não vamos ter vocações santas ao sacerdócio, à vida religiosa, se não tivermos boas vocações leigas. Então, bem pelo contrário, a base da pirâmide, o que sustenta, é a vocação leiga. Maravilha, maravilha. E assim, como é que o senhor enxerga o fomentar dessas vocações? Aí é o mesmo vocacional, a gente reza,
Isso é interessante porque, né, a gente está sempre falando, não, vamos fazer a oração pelas vocações. Aí quando, né, já pode, você quer ser padre? Não, Deus me livre. Eu prefiro que o meu filho seja engenheiro, médico, né? Né? E você quer ter uma família numerosa? Não, Deus me livre, eu tenho um exército de pets, não preciso ter filho. E aí já quebra, né? Para quem já é casado, já leva água abaixo o sacramento. Como é que se fomenta isso? Além, né? Obviamente que a gente tem o amor pela igreja, né? E o amor pelos sacramentos. Mas como isso é preparado ao longo da... Hoje a gente nada contra a corrente, Gustavo, sobretudo nesse mundo secularizado que a gente vive. Hoje a igreja luta, tenta dar abraçadas para não morrer afogado no desespero de tentar salvaguardar ainda alguma coisa, porque hoje, como as famílias já não vivem, na grande maioria, repito, não vamos generalizar, mas a grande massa dos batizados não vive o cristianismo no seu dia a dia. Uhum. Às vezes julga que por ir à missa no domingo, reservar aquela 1 hora para Deus, já está na média, da média para cima, então já é um bom católico porque vai à missa ao domingo. E quando cumpre dois mandamentos e meio, do tipo assim, eu não mato e não roubo, então eu sou um bom cristão. Entendeu? Sim, 2,5. Né? Devia estudar matemática, são 10 mandamentos. Né? Então, o que está ao alcance hoje da igreja é tentar ainda, naqueles momentos que tem diante de si os leigos, procurar fazer bem aquilo que deve fazer. Preparar bem a homilia, fazer uma liturgia como Deus manda que se faça, não é eu que crio, é exercício da virtude, da obediência e da humildade, observar aquilo que a igreja me pede que eu faça, é o que está ao nosso alcance. Mas eu acredito que o segredo está justamente na iniciação cristã, o que o Concílio Vaticano II pediu há mais de 50 anos, que se retome o catecumenato, esse processo de formação profunda, que não se tenha pressa de distribuir os sacramentos. Eu acredito que só na medida em que tivermos leigos bem formados, que sejam iniciados na fé, nós vamos conseguir ter alguma reação. E precisamos urgentemente, porque o mundo caminha a passos acelerados para o abismo. Né? Hoje a Assembleia Francesa aprovou o aborto até o 9º mês de gestação. 9º mês. Né? A filha predileta da igreja, a França. A Itália aprovou também o aborto até o 2º mês, de forma indiscriminada. Também nesses últimos Facilitando dias. Em casa, inclusive, né? Sim, em casa, não precisa mais nem ir no hospital agora. Então, é um terror isso, né? É um terror. E tu pega França e Itália, países catolicíssimos, até ali, né? Só na casca, no verniz. Eu gostei muito de um post que o padre Eduardo Mecha, grande professor, o padre Eduardo Mecha é formador no seminário de Viamão. Ele botou assim, ele fez uma reflexão muito interessante esses dias no Facebook. Por que perdemos Santa Sofia? E ele disse, perdemos hoje a igreja porque já perdemos a Santa Sofia, a sabedoria já perdemos, ó. Então só se chancelou uma situação que já era fato, já não tínhamos Santa Sofia. Nós perdemos a santa sabedoria, que é nosso Senhor, a sabedoria que se fez carne, nós já perdemos a tempo. Então isso aqui é só reflexo. Sim. Então precisamos urgentemente formar, né? Isso se aplica também, né, padre, a tantas outras questões que a gente percebe na caminhada de igreja local mesmo, né? Porque assim, quando você não tem o caso da Coração de Jesus é até meio excepcional, porque tem ali um grupo forte no CLJ, uma turma muito boa, mas em outros locais, assim, você vê que a ampla maioria da Assembleia, com todo respeito, mas é de cabeças brancas.
né, é de gente que está envelhecendo, que daqui a 10, 15 anos já não vai ter mais na igreja. Né, e não se renova. Né, não se renova. Então a gente precisa desesperadamente, né, recomeçar a coisa da sua base com qualidade para que lá na frente, né, padre, a gente encontre, né, o negócio é plantar aqui, né, padre, para que outro venha e colha. Né? Sim. Enfim. Esse é o caminho. Nesse ponto eu sou muito privilegiado porque a comunidade aqui, olha, fica difícil tu dizer qual é a faixa etária dominante, porque nós temos, desde os pequenininhos, casais jovens, casais de meia idade e idosos. Ou seja, alguns já estão quase nos precedendo na casa do Pai, vamos ganhar aí alguns intercessores, mas outros já estão vindo para levar a obra do Reino de Deus adiante. Então isso é bonito, é um privilégio aqui desta paróquia. Tem essa continuidade, essa renovação. Que benção, que benção. Vamos ver aqui, foi entrando um monte de gente aqui, vamos ver se alguém quer nos fazer uma pergunta. Tem um cidadão aqui que é o Gabriel, está dizendo o seguinte: sou acólito em uma paróquia da minha região, os jovens devem dar coisa de 10% dos fiéis. Isso é uma questão, não é uma realidade local só, né? É uma realidade no mundo inteiro. Sim. Né? Ou seja, a igreja está envelhecendo e precisa se renovar, né? Para que ela possa, de fato... Eu morei 2 anos em Roma, quando fui fazer um mestrado. A coisa mais rara de observar, de ser vista, era criança. Os cristãos não têm mais filhos, não têm mais filhos. Muitos pets, quase nenhuma criança. Não tem matéria-prima para renovar, porque não fazem mais filhos. Porque hoje se colocou a nossa mentalidade, nossa cultura consumista, que cada filho tem que ter o seu quarto, o seu computador, o seu videogame. Claro que daí é impossível que um casal tenha 3, 4 filhos, a não ser que tenha muito dinheiro. Até esses dias eu vi um post bacana no Facebook que fizeram assim: o que você gostaria de ser? Ele gostaria de ser rico. Para quê? Para poder ter muitos filhos. Achei até bacana. Bom, eu queria ter dinheiro para poder ter um monte de filhos. Um monte de filhos. Então, se ele soubesse, se ele soubesse. Bom, tu pode dar testemunho aqui para quem está nos acompanhando, né? Tem uma... com certeza. Tu e a tua esposa, Camila, são muito generosos no número de filhos. Como é que é essa experiência de... Vamos mudar o papel agora, deixa eu te fazer uma pergunta na reta final. Sim, agora essa experiência de gerar cidadãos para o céu. Como é que tu te sente? Como é que... Outro dia um dos meus meninos, o número 2, me virou assim: pai, tu não tem vontade de ser rico? Eu virei para ele assim: filho, eu sou rico. Acontece que a minha riqueza, ela não cabe nos bolsos. Ela está na alma. E está aqui andando. Outro dia tu brigou com a minha riqueza ali, né, que são os teus irmãos. Olha, padre, eu vou lhe dizer assim, para mim foi muito natural, porque... eu sempre quis ter uma família. Sempre quis ser pai. E quando eu achei a mulher certa, eu disse: é agora. E sabe o que Deus me beneficiou? Porque eu, sendo um homem muito feio, Deus me deu uma mulher bonita. Né? E isso me ajudou muito, porque quando a gente tem uma mulher bonita, a gente tem vontade de ter muitos filhos com ela. Né? E é uma benção, porque assim... eu vou lhe dizer assim, eu não tenho tempo para pensar bobagem, eu não tenho tempo para ficar comprando briga por aí. Eu tenho que correr, eu não sou um homem rico, né? O que eu lamento é que não ter me preparado antes para poder oferecer muito mais para eles, mas uma coisa eu tenho certeza, padre, isso aqui que na minha família, eu digo isso quase pelo menos uma vez por mês, eu digo para eles: meus filhos, vocês podem não ser... o senhor sabe, a gente mora aqui num sítio, aqui em Viamão. Talvez a gente não seja nem muito rico, não seja rico, nem famoso,
não tenha o carro do ano, não tenha a roupa do ano, mas Deus está aqui na nossa casa. Isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de que a pessoa que entrasse na nossa casa, só encontrei Deus lá. Sabe? Encontrei Nosso Senhor Jesus Cristo lá. Aqui dentro tem muita fé, e a fé pra gente é um motor da vida, né? Então, assim, para trabalhar, para amar cada vez mais as crianças, porque às vezes dá vontade de juntar os 5, amarrar numa corda e jogar ralo abaixo aqui. Mas aí o Nosso Senhor chega assim, não, eu tenho interesse nesses 5. Então, assim, por enquanto, 5 por enquanto, padre. Nós já estamos trabalhando. Como diz um amigo, uma vez me perguntaram num curso de noivos, você não tem televisão em casa? Eu disse, não tem televisão em casa. É por isso que tem tanto filho. Eu disse, olha, eu tenho uma mulher bonita em casa, você acha realmente que eu vou ficar vendo televisão? E a pessoa ficou meio assim, meio assustada. Eu disse, irmã, fica tranquilo, eu estou cumprindo a palavra do Senhor, crescer e multiplicar. E é uma bênção, padre. Eu simplesmente assim, é uma graça que dá trabalho, que nenhuma graça de Deus é simplesmente, tá aqui, é um prêmio, vai para as Bahamas agora, vai tranquilo. O senhor sabe, o senhor vem aqui nos visitar com frequência. Mas eu acredito que eu levei a sério o compromisso, sabe, padre? Quando eu vim para a Igreja Católica, eu já vim velho, já vim com 30 anos de idade. Então, assim, eu levei a sério. Quando o padre falou, o negócio é o seguinte, agora, a partir de agora, vocês são saudáveis, vocês podem trabalhar, tenham filhos. Populem o reino dos céus. Disse, beleza, vamos lá. E a gente tem feito isso. Tem procurado dar o melhor para eles, tem protegido eles do mal e, acima de tudo, tem procurado mostrar que nós vivemos para Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo não é uma fábula. Então, assim, a única coisa que eu peço a Deus é que os meus filhos sejam felizes, e para que sejam felizes, eles vivam a beata vita, né, como diz Santo Agostinho, que eles conheçam a Cristo e se tornem cristãos. É só isso que eu peço. O resto, eu brinquei com eles, meu filho, se tu quiser ser brigadiano, soldado do exército, quiser ser professor, quiser ser contador de empresas, fica à vontade, meu filho, mas desde que você seja cristão, tá valendo. E a gente luta para isso. Nosso trabalho toda é para isso, né, padre? É realmente dedicar para e também dedico aí o meu caso como marido, né? É dedicar a vida para fazer aquela lemoa feliz, né? Que é a minha esposa. Então, é isso. Antes que caia a live, que já vai fechar 1 hora, eu queria mandar um abraço aí para todo o povo querido aqui da Paróquia Coração de Jesus, que está nos acompanhando em casa. É bênção, né? Bênção o povo aí, rapaz. A todos de outras comunidades paroquiais, bendito seja Deus, 30 segundos. Vamos lá, um abraço para o Vini, da minha equipe de Nossa Senhora, que hoje está de aniversário. Parabéns, Vini, que Deus te abençoe, para toda a equipe Mãe de Deus. Gustavo, obrigado pela oportunidade. Deixo a bênção, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz. Uma abençoada noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. 3 segundos sobraram.